Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele verso que fala: são muitos chamados, mas poucos escolhidos. O que será que quer dizer esse verso? Bom, a palavra de Deus, ela é fonte de água viva. Então, quando a gente lê muitas vezes um verso bíblico, a gente tem um entendimento dele profundo. E às vezes nós lemos no outro dia novamente o mesmo verso e ele já traz para nós uma lição diferente da que ele tinha trazido antes. Então é uma forma de falar para vocês que a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela não é estagnada. E eu estive assim pensando hoje, refletindo, e aí veio assim essa reflexão sobre esse verso bíblico que fala que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Eu entendi assim, fazendo uma analogia sobre o significado dessa palavra. Sabe quando a gente faz um concurso público? Esse concurso público, vamos dizer que seja para professor, né? E aí, vamos dizer que sejam 100 vagas nesse concurso público. E aí, de repente, 20 mil pessoas fazem a inscrição. Dessas 20 mil pessoas, apenas 400 são chamadas, né? Para fazer as provas de títulos, porque há aí uma peneira, né? Depois que é feito o resultado do concurso, eles chamam, né, as pessoas que passaram com as maiores notas para disputar com as provas de título. E aí quem tem mais provas de título pontua mais e fica dentro das 100 vagas e automaticamente assume, né, aí uma das vagas que foram colocadas, no caso as 100 vagas. Então, a gente viu que houve aí uma seleção. Na questão desse verso bíblico que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, eu comecei a meditar nisso. Eu tinha sempre essa interrogação: como assim muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Será que Deus escolhe, sabe, quem é que vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Será que Deus escolhe quem Ele quer no reino dele e quem Ele não quer? Mas na verdade não é isso, gente, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele quer que todo mundo se salve, Ele quer que todo mundo esteja no reino do céu. Porque senão Deus não teria enviado Jesus para morrer no lugar de todos. Não foi no lugar só de uma pessoa, de duas, três, foi no lugar de todos, né? Então a gente entende que Deus, Ele ama a todos. A Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são todos, então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, a gente percebe, através desse verso, que Deus amou a todos. Então, Deus não escolhe um pouco de pessoa. Ele não tem poucos escolhidos, como a gente pode imaginar, não. Eu tive uma reflexão profunda desse verso hoje e eu entendi que Deus, Ele chama a todos, né? Nós pregamos o evangelho para todas as pessoas, né? A gente estamos aqui como instrumentos de Deus, aqueles que se colocam como instrumento de Deus para pregar o evangelho para outras pessoas, para falar da palavra de Deus. Esse evangelho do reino, ele é pregado a todos. E todos têm a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Todos têm a oportunidade de se chegar a Deus. Mas, gente, nem todos querem compromisso com Deus. Alguns querem compromisso com Deus apenas por causa de um problema na família, por causa de uma desestrutura familiar, por causa de um casamento que está acabando, por causa de uma doença, muitas vezes sem cura, uma doença terminal. Às vezes a pessoa está com uma doença tão grave que ela se chega a Deus para Deus curar. Ou às vezes ela tem um problema muito grave na justiça, não sei, um problema grande. E aí ela quer que Deus resolva. E até naquele momento que ela se achega a Deus, ela chega com o coração puro e limpo. Mas depois que ela recebe a benção dela, ela faz igual aqueles leprosos. Eram 10 leprosos. E eles foram até Jesus para Jesus curar eles, né? E quando Jesus curou, eles foram embora correndo. E apenas um voltou para agradecer a Jesus pela cura. Apenas um. Então, 9 leprosos foram embora, né? Nem olharam para trás para agradecer ao Senhor, apenas um. Então, essa questão, todos são chamados. Mas a questão de se colocar à disposição do reino, a questão de perseverar na presença do Senhor,
São poucos. Todos eles são chamados. Mas o Senhor, ele vai começar a escolher aquela pessoa que se dispôs a ficar com o Senhor, a buscar o Senhor, a ter uma intimidade com Deus, a ter uma vida com Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem as pessoas certas para entrar no céu. Ele quer que todos entrem no céu. Todos nós temos oportunidade de salvação. Agora, permanecer e perseverar na presença do Senhor são poucos. Então, poucos são os escolhidos, né? Por quê? Os escolhidos como? Assim como no concurso público, né? Foram chamados, aí na analogia que eu fiz, 400 pessoas, só era 100 vagas. Então, 400 foram chamados. E esses 400 vieram se apresentar. Mas dessas 400 só ficaram 100. E o resto voltaram para trás. Por quê? Porque não estavam dentro dos critérios que era pedido. No caso, as provas de título, as especializações, os mestrados, doutorados, pós-graduação, cursos que dão pontuação para a pessoa ficar dentro da vaga. No caso, no reino de Deus é diferente. O critério é a própria pessoa querer ficar. Né? Não há uma pontuação, ninguém é melhor que ninguém. A própria pessoa decide ficar. A própria pessoa tem o livre-arbítrio de escolher ficar no reino de Deus, escolher ficar com Deus, escolher ter um compromisso com Deus e viver uma vida para Deus. Então, esses poucos escolhidos são esses poucos que decidem ficar com o Senhor. São esses poucos que não se dobram às suas vontades, porque vontade de pecar a gente vai ter até no dia da nossa morte, né? Mas a gente vai a cada dia pedindo misericórdia ao Senhor, orando ao Senhor, tendo uma mudança de vida, pedindo perdão quando cai, se levanta novamente. É um combate aqui na terra, né? Como Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós vamos combater um combate aqui nessa terra. Mas nós queremos que seja um bom combate, porque vai ser ao lado de Cristo, né? Cristo vai ser o grande general de guerra na nossa frente, nas nossas batalhas. Ele pelejará por nós. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.